Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, a crise por falta de pagamento, ou por atraso de pagamento das premiações do Botafogo. Vamos falar sobre isso, é um tema polêmico, é um tema que está dando o que falar. Vou trazer aqui os dados, os fatos e também a minha opinião. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo. Aqui embaixo também você comenta para a gente trocar uma ideia, porque é um assunto que merece ser falado. Vamos lá, para quem não está sabendo, na quarta-feira o Sport TV trouxe a informação de que alguns jogadores do Botafogo poderiam não se reapresentar no dia 14 de janeiro por conta de atraso no pagamento de premiações de 2024, as premiações pelo título da Libertadores e pelo título brasileiro. Isso foi trazido no Sport TV na quarta-feira e na quinta-feira o Globo, o jornal Globo, trouxe uma extensa reportagem, que eu estou deixando o print aqui, uma reportagem assinada pelo Thales Machado, que é um jornalista que eu conheço, um ótimo jornalista, um jornalista de credibilidade, dizendo e ampliando a informação. O título está aqui: jogadores do Botafogo ameaçam faltar à apresentação em caso de não pagamento da premiação, clube vê exagero e influência de atletas que não renovaram. Essa é a reportagem, estou deixando também o link dessa reportagem, se você quiser ler completa aqui na descrição. Na reportagem, as informações são trazidas de que um porta-voz do grupo entrou em contato com o CEO Tairo Arruda, dizendo que os atletas não concordam com o prazo de pagamento da premiação, o novo prazo, dia 17 de janeiro, e que por isso alguns até ameaçam não comparecer, não estar na reapresentação do clube no início da pré-temporada do clube, marcada para o dia 14 de janeiro, caso o pagamento não seja feito antes, tá? Isso foi o que trouxe lá o Thales Machado. E aí, na reportagem, ele diz, do lado da SAF, a visão nos bastidores é que agentes e atletas que não conseguiram renovar seus contratos estão influenciando negativamente o grupo e aproveitando a situação, segundo o Botafogo, na reportagem está escrito isso, o Botafogo atribui apenas a questão de fluxo de caixa o pagamento não ter sido feito ainda. Importante a gente pontuar isso aqui, por quê? Porque eu esperei para fazer esse vídeo cumprindo o básico do jornalismo, que é esperar o lado do Botafogo da questão. Essa reportagem foi publicada na manhã de quinta. Na tarde de quinta, o Botafogo se manifestou. Até então, até o Botafogo se manifestar, muitos torcedores do Botafogo estavam atribuindo essas notícias apenas a jornalistas querendo tumultuar o ambiente do Botafogo. E que, logicamente, às vezes tem jornalistas que fazem trabalho ruim, às vezes tem jornalistas que trabalham mal, às vezes tem jornalista mal intencionado, como tem em todas as profissões. Mas acho que, pela reportagem que está no Globo, assinada pelo Thales Machado, já parecia que não era uma coisa inventada. Tinha muito detalhe, tinha muita coisa, né? Então ali já apareceu que de fato não era a iniciativa de alguém para querer tumultuar o ambiente. E isso se confirmou mais tarde, quando o Botafogo soltou a nota oficial e admitindo e colocando de forma oficial várias coisas que estão na reportagem, tá? Eu vou falar sobre a nota já, vou colocar a nota aqui. Outro detalhe interessante na reportagem é que o Thales coloca lá que o Botafogo tinha se compromissado a pagar os jogadores, a premiação dos jogadores, nos primeiros dias de janeiro. Ou seja, nos primeiros dias e agora. E isso não aconteceu. Por quê? Porque o Botafogo demorou a receber a premiação da Libertadores da Conmebol e, por isso, teve esse desajuste aí, esse atraso no pagamento. Isso foi o que estava na reportagem do Globo. O Botafogo soltou essa nota oficial aqui, que eu vou ler os 4 tópicos que o Botafogo colocou, e aí, logicamente, ao soltar a nota, ele ratificou que o que os jornalistas estavam publicando não era invenção, não era
Não era só para tumultuar. Existe realmente uma questão a ser tratada. Essa é a nota do Botafogo. Os 4 pontos eles são assim. A Conmebol repassou a premiação referente ao título da Libertadores à CBF no dia 20 de dezembro. O normal é a Conmebol pagar a CBF fazer o repasse ao clube. Por sua vez, a entidade brasileira encaminhou o montante, encaminhou ao clube o montante no dia 27 de dezembro, durante o período de recesso do staff financeiro e administrativo da SAF. Então a Conmebol pagou a CBF dia 20, a CBF repassou o valor para o Botafogo no dia 27 de dezembro. Então ali entre 20 e 27 tem o Natal, paralisação e recesso pelo Natal, e o Botafogo teve esse dinheiro na conta no dia 27 de dezembro, e aí quando estava o Botafogo, a parte financeira e administrativa, no recesso. Aí o clube coloca o prazo, e ele nem define o prazo que está na reportagem, como 17 de janeiro. O clube coloca assim: o clube vai realizar o pagamento das premiações acordadas dentro do prazo de até 20 dias úteis após o recebimento, como regem as práticas do mercado. E aí o Botafogo estipula um limite, um prazo limite, que é de 20 dias úteis a contar do dia 27 de dezembro. Nesse meio aí tem paralisação, tem feriado, tem fim de ano, tudo isso. Aí o Botafogo avança na questão. E aí o Botafogo traz informações novas. É importante ressaltar que um grupo de jogadores que não está mais no elenco solicitou um aumento de 25% da premiação nos últimos dias antes do término da temporada, sem base contratual alguma, na tentativa de reconfigurar um acordo há meses estabelecido. A SAF não aceitou, seguindo o que foi previamente acertado entre as partes. Hoje, alguns destes mesmos ex-jogadores estão promovendo inverdades na mídia na tentativa de garantir ganho pessoal. Esperamos que a imprensa cumpra o seu papel de contenção e apuração antes de permitir que jornalistas sejam utilizados para tais propósitos. E aí completa: o Botafogo vive um momento esportivo institucional único em sua história e segue envidado, quer dizer, em busca, né, de todos os esforços para continuar a trilha pelo seu caminho de vitórias. Essa é a nota do Botafogo. Vamos lá, sobre a nota. Explica ali a questão do fluxo de dinheiro, completamente razoável, na minha opinião. Aí coloca um prazo que nem é o prazo de 17 de janeiro que está na reportagem do Globo, é um prazo de até 20 dias úteis depois a contar de 27 de dezembro, e aí traz uma informação importante, dizendo que alguns jogadores que já deixaram o clube quiseram aumentar a premiação depois do valor já ter sido acordado. E aí isso para mim não tem nenhum tipo de cabimento. O que está combinado não é caro. Então, se o clube e o grupo de jogadores em determinado momento acertaram uma premiação para títulos, e essa premiação, e aí com os títulos sendo conquistados, essa premiação quer ser modificada por parte dos jogadores, aí o Botafogo tem toda a razão em vetar. Isso não existe. Isso não existe. Não tem como você acertar uma premiação e depois que ganha você querer ganhar mais. Seria como também não tem cabimento o clube, depois que ganha, dizer que quer pagar menos. Não. Se você acertou X, os títulos foram conquistados, o clube tem que pagar X e os jogadores têm que receberem X. Então, assim, se isso acontece, acho que para mim o clube tem toda a razão. Tem toda a razão. Não dá para você pedir mais depois de já ter acertado. Essa é a postura do Botafogo. Vou voltar aqui à reportagem do Globo. E aí, na reportagem do Globo, tá aqui escrito que os jogadores que saíram do clube, e muitos jogadores importantes para esse processo de SAF no Botafogo, importante no sentido de serem lideranças, deixaram o Botafogo, saíram do clube. O Marçal, Tietê, o Rafael, que se aposentou, o Gatito, que voltou para o Paraguai, o Eduardo, e está em processo agora, ou já saiu, ou vai sair, o Tiquinho. São jogadores que, lá no meio de 22,
quando a SAF assumiu o departamento de futebol do Botafogo, esses jogadores chegaram, foram os primeiros do projeto e acabaram virando lideranças, e nas coisas boas e nas coisas ruins. No momento que o Botafogo disparou em 2023 e depois no momento que teve a derrocada, esses caras eram os rostos do Botafogo naquele momento. E vários desses, esses que eu citei, deixaram o clube. E aí, a reportagem do Globo, ela é validada com a informação oficial aí na nota oficial do Botafogo de que jogadores que saíram estão botando pilha nos jogadores que estão e ainda estão no Botafogo. Antes de eu dar a minha visão, eu queria destacar, e isso é falado na reportagem lá do Globo, lá no último parágrafo, do papel do Marlon Freitas, tá? Cara, que profissional é o Marlon Freitas, né? Assim, e a volta por cima dele nos gramados em 24, ela tem muita justiça dos deuses do futebol, podemos brincar assim, porque de fato é um baita de um profissional. Ele é o atual capitão do time e ele vem fazendo esse meio campo para tentar conciliar os jogadores que ficaram, a pilha dos jogadores que saíram e a direção do Botafogo dentro dessa situação. Mas, então assim, o Marlon Freitas é um baita de um líder, cara. É um baita do líder. Agora, a minha visão disso tudo. É lógico que é muito ruim você se programar para receber e não receber. Né? E aí eu não estou dizendo aqui que o Botafogo vai dar calote. Eu não acredito que o Botafogo vai dar calote em ninguém. E isso também não significa que a SAF do Botafogo está falindo, ou está ruindo, ou está acabando, ou o Textor vai embora. Isso não tem nenhum indicativo disso. Eu não acredito que o Botafogo vá dar calote e não acredito que a SAF do Botafogo esteja ruindo. Não acredito. Esse é o meu ponto. E nenhum indicativo mostra isso. Mas é muito ruim você falando como trabalhador, qualquer trabalhador, ele se programar para receber um recurso, um valor, um dinheiro, e esse dinheiro não chegar na data. Ponto. O Botafogo, ele tem bons argumentos, na minha visão, nessa situação toda. O dinheiro da premiação demorou a chegar e depois teve essa questão aí de atraso de festas de fim de ano, recesso aqui, recesso ali. Ponto. Mas vamos pensar aqui. O Botafogo se comprometeu a pagar nos primeiros dias de janeiro. Eu estou gravando esse vídeo no dia 10 de janeiro. Os primeiros dias de janeiro, quantos seriam? Qual dia seria? 5, 6, 7? Vamos supor que foi no dia 5, tá? Vamos supor que os primeiros dias de janeiro se referia ao dia 5. Hoje, dia 10, está 5 dias atrasado. No dia 14, que é o dia da representação do Botafogo, se a gente considerar dia 5, tá? Vamos fazer um exercício aqui comigo. Se a gente considerar que os jogadores estavam esperando receber no dia 5, no dia 14, data da representação, serão 9 dias de atraso. 9 dias de atraso. Com todo o carinho e com todo o cenário de entender a frustração de um trabalhador que esperava receber, lhe foi prometido uma coisa e não foi pago em 9 dias, no exercício que eu estou fazendo, eu considero um exagero, considero desproporcional a medida de você ameaçar faltar a apresentação. Com todo carinho. Com todo carinho. Porque uma coisa é você está esperando um dinheiro e isso se estender por um mês, 3 semanas, um mês, 2 meses, e você não perceber da parte pagadora algo concreto para pagar. Ou você olhar e falar, cara, tá esquisito isso. Acho que eu vou tomar um calote, ou tenho o risco de eu tomar um calote. Aí você, nesse cenário, você forçar uma greve, ou forçar a não se reapresentar, eu acho que aí tem sentido. Agora, por 9 dias, considerando o exercício que eu fiz, você já puxar a carta de não se reapresentar, ameaçar não se reapresentar, eu considero desproporcional.
eu considero que não tem cabimento. Então, assim, achei muito desproporcional jogadores do Botafogo, ainda mais depois da nota, porque a nota, na nota o Botafogo diz, realmente eu esperava ter pago, ou deveria ter pago, não paguei ainda, mas estou te dizendo quando vou pagar. Então, assim, acho que é desproporcional demais esse tipo de ameaça. E aí tem pilha de quem saiu, acho que é pior ainda, né? Porque quem saiu e cumpriu sua missão no Botafogo. Ok, ali é uma decisão de negócio, contratos estavam acabando, tirando o caso do Tiquinho, que esse foi negociado, e o Tiquinho aceitou, e o Tiquinho poderia não aceitar aí também, mas tudo bem. Nos outros casos, contratos acabaram e o Botafogo optou por não renovar. É do jogo. Como também os jogadores, poderia acontecer o contrário. O Botafogo querer renovar, os jogadores falaram, não, tenho uma outra proposta, vou embora. Então, isso daí é do jogo. E isso ter influência de pilha de quem já saiu em quem ficou nesse cenário, eu acho muito problemático. Acho muito problemático. Ainda mais, repito, considerando num atraso de 9 dias e um atraso que não é um atraso de quem está contando com quem está te passando a impressão de que vai te dar calote. Não. Ele está dizendo explicando ali os trâmites e colocando até um prazo de até 20 dias úteis. Essa é a minha visão. O Botafogo poderia ter comunicado melhor? Talvez sim. Só para fazer um comparativo com outro clube do Rio de Janeiro, o Flamengo está com problemas também de fluxo de caixa no início do ano. E o Flamengo teve que adiar alguns pagamentos. E esses pagamentos foram adiados sem nenhum tipo de polêmica, sem nenhum tipo de trauma. Inclusive com jogadores, com empresários. Imagino que o Flamengo tenha comunicado isso, dado uma clareza à situação. Não sei se o Botafogo poderia ter comunicado melhor ou não, mas, na minha visão geral, eu acho que até aqui, com as informações que a gente tem, eu acho que é uma medida desproporcional dos jogadores. Tem um outro fator que historicamente, isso dito no mercado, o Textor não tem uma boa relação com a figura dos empresários. E acho que isso atrapalha nessa hora, porque nessa hora o empresário ele costuma segurar muito o jogador. Os empresários hoje têm muita ascendência sobre os jogadores, né? Para o bem ou para o mal. Ao não ter essa boa relação com os empresários podem ser tranquilamente mais um fator de colocar pilha nos jogadores. Então, essa não relação boa ou essa demora em pagamento de comissões a empresários por transações, que isso, repito, o John Textor não tem uma boa percepção do trabalho dessas intermediações, podemos dizer assim, isso pode estar gerando um problema também e aumentando ainda mais a pilha. Mas, no meu entendimento, eu não acredito que a SAF do Botafogo esteja falindo, muito pelo contrário, não tem nenhum indício disso. Eu não acredito que a SAF do Botafogo esteja preparando o terreno para ir embora, como muita gente tem falado, não acredito nisso. Não acredito que a SAF do Botafogo vá dar calote, a SAF já disse quando vai pagar. E aí, juntando essas três coisas, para mim me parece muito desproporcional os jogadores num atraso que não completou nem 15 dias, né? Ele é de 15 dias ou menos. Se a gente considerar que o pagamento, o início de janeiro fosse dia 2 de janeiro, porque é o primeiro dia útil, né? Dia 1º ninguém paga nada. Dia 2, se fosse dia 2 de janeiro, hoje, dia 10, é um atraso de 8 dias. E você forçar uma greve, eu acho muito desproporcional. Eu acho que tem jogador do Botafogo aí que não tá entendendo, não tá observando o cenário todo.
E aí o Botafogo ratificou lá que, na reportagem que... Ratificou na reportagem? Não, a reportagem traz a informação de que o Botafogo bate na tecla e confirma que todos os outros pagamentos, salário, direito de imagem, tudo isso está em dia. É efetivamente o caso das premiações. Então, você considerar isso, eu acho que é um exagero por parte dos jogadores do Botafogo. E você, o que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários, no mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações aqui no canto e deixe seu comentário aqui embaixo. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.